Boa noite, pessoal. Aguardando o pessoal chegar. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Adriana. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma live, dar sequência a uma série de lives que nós estamos fazendo com algumas terapeutas e com o objetivo de divulgar o nosso trabalho, o trabalho que cada uma faz, que é o trabalho online, e a importância que tem as terapias. Seja bem-vindo, Kagondi. Obrigada pela tua presença, nos abrilhantar nessa noite, tá? Eu vou convidar a minha amiga terapeuta Adriana. Manda o convite aí, Adriana, porque não apareceu aqui. Adriana, manda convite porque não apareceu aqui. Eu cliquei aqui e não apareceu para eu te convidar. Apareceu o teu nome, eu cliquei e não deu certo. Estamos aguardando o pessoal entrar. Vai ser uma live muito importante. Olá! Oi, Adriana, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Ver se eu consigo achar a Roberta aqui. Oi, Amanda, minha amiga! Que bom ter você aqui. Roberta, estamos aguardando entrar. Oi, Roberta, tudo bem? Olá! Estão me vendo? Boa noite, tudo bem? Me vendo e ouvindo direitinho? Sim. Então tá bom. Então tá, pessoal, eu vou me apresentar. E como eu estava falando, o objetivo dessa nossa live é para divulgar o trabalho, a importância que tem as terapias online, que elas também funcionam, não somente a presencial, né, meninas? Bem-vindos que estão chegando aí. E eu vou me apresentar, depois eu passo a palavra para minhas convidadas, tá? Então, meu nome é Roseli, sou terapeuta, moro em Viamão, no Rio Grande do Sul. Trabalho com várias técnicas de terapias, tanto presencial quanto online. Agora que já está mais fácil, né? A gente já pode estar atendendo presencial, então eu já iniciei com a agenda de presencial também. Como eu estava falando, eu moro em Viamão, é pertinho de Porto Alegre, para quem se localizar melhor. Então, passo a palavra para a Roberta. Te apresenta aí, Roberta, para nós. Oi, pessoal, boa noite. Eu me chamo Roberta Barbosa, eu sou psicanalista, terapeuta e coach. E assim como a Roseli, eu também atendo online. E a gente está aqui para desmistificar esse serviço, né? Mostrar para vocês que, sendo online, funciona do mesmo jeito que presencial. Sejam todos bem-vindos. Eu vou passar a palavra para minha amiga Adriana. Estava aqui ajustando um filtro e prestando atenção a vocês e as pessoas que estão entrando, aproveitando para ler. Sejam todos bem-vindos. Como as meninas já falaram, nosso objetivo aqui nessa live hoje é desmistificar
as terapias online, se realmente serve, se realmente faz efeito. E a gente tem tido um feedback de 100% que serve sim, né, meninas? Verdade. E eu sou a Funciona. terapeuta Adriana, eu trabalho com terapia com mulheres, né, na área emocional, sou coach emocional. E estamos aí fazendo essa junção aí entre três terapeutas, né? Cada um em sua área, cada uma agregando valor na vida uma da outra e ajudando você que está aqui nos assistindo hoje. Hoje nós temos um convidado muito especial, mas surgiu um imprevisto, não sei se ele já conseguiu chegar ou não, mas assim que ele entrar aí, a gente chama ele, né, gurias? Surgiu um imprevisto, mas nós vamos dar prosseguimento à nossa live, né? Então, gurias, falando de terapias online, a gente sabe que elas funcionam e funcionam tanto quanto a presencial, né? Qual é, Roberta, a Adriana, qual é a experiência que vocês estão tendo dentro das terapias? Ô, Roseli, uma das melhores coisas que nosso paciente tem é de fazer uma terapia no conforto de sua casa, né? É você agendar no seu tempo, sem você precisar se locomover, você já ganha aí meia hora, uma hora só de locomoção de um lugar para outro. A segurança, né? Porque a gente vai usar técnicas onde a gente vai entrar no profundo, né, Roberta? No profundo do emocional da pessoa, então ela tem aquela segurança de que Jefferson Gomes, advogado, seja bem-vindo. Da segurança da sua casa, do seu bem-estar. Então, para mim, já começa por aí para uma terapia online, que já é maravilhoso, né? Verdade, verdade. Eu achei que fosse o Jefferson que tinha entrado, mas não é, né? Roberta, E assim, não só falando que a pessoa, quando ela está em casa, ela está mais à vontade. Ela consegue, e assim, a gente atendeu muita gente que por conta da pandemia realmente não poderia sair de casa, mas precisava fazer um tratamento. Por quê? O mental ficou muito abalado, foram muitas coisas que aconteceu esse ano, que as pessoas tiveram que reaprender a viver novamente, tiveram que reaprender a viver com pessoas que talvez eles nem convivessem tanto, tivessem passado 20 anos casados. E esses 2 últimos anos de pandemia foi realmente quando eles aprenderam a conviver com alguém. Porque você conviver, você passar a maior parte do tempo. Então era assim, dois estranhos que dormiam, acordavam de manhã, cada um saía para o seu canto e à noite eles estavam juntos. Então, assim, evitavam conflitos. E para que é que a terapia serve? Para que você saiba lidar com os conflitos. E eu acho que veio justamente para agregar nisso daí. Para você aprender a conviver com o outro a partir do ponto de vista do outro e do seu, respeitando as individualidades. E não só falar na comodidade que a Adriana falou aí, que é muito importante, né, Roseli? isso mesmo. Uma das coisas muito assim, interessante que também nós, como terapeutas, né, também tivemos de nos ajustar nesse período, porque eu, principalmente, eu sempre trabalhei presencial. Eu não sabia ligar a câmera para fazer uma live, para fazer alguma coisa. E eu tive de me reinventar. Eu tive de ir atrás, procurar como fazer e me descobrir. E descobrir que essa ferramenta ela é poderosa, que é o online, né? Tanto o Instagram quanto o WhatsApp, que a gente pode fazer de uma videochamada. Então, ela é muito poderosa e é muito importante para nós hoje como terapeutas e por tantas áreas, né, que também que tiveram de se reinventar, né? E a gente foi desenvolvendo, que nem a gente foi falando, que nós estamos desenvolvendo esse trabalho de divulgar essa importância que tem a terapia, né? E nós sabemos também que a terapia, ela
é muito importante no nosso desenvolvimento. Todos nós temos que fazer uma terapia, não é mesmo? Nós, como terapeutas, nós também precisamos fazer terapias para poder atender melhor os nossos pacientes, os nossos clientes, não é? E muitas vezes a gente corre para não fazer, ou às vezes a gente se esconde. Tem os nossos sabotadores, né? Aquele que diz, ai, não vai, online não funciona, não vai dar certo. E a gente acaba, muitas vezes, deixando de aproveitar. Pessoal, sejam bem-vindos, quem está entrando aí. Bem-vinda, Luciene, bem-vinda, Mirna. Todas são terapeutas. Pessoal, pode ir compartilhando a live, porque vai ser bem importante, muito interessante, para depois a gente rever novamente, né, Gurias? Adriana, Roberto, palavra com vocês. Rose, olha só, eu queria falar uma coisa muito importante. Segundo pesquisas que a gente tem, a maior parte dos terapeutas, eles não fazem terapia. Eles têm eles querem fazer terapia com os clientes, mas eles não olham para ele mesmo. E o incrível, né? Quando você para de olhar para você, a sua vida ela começa a travar. E no online não teve como a pessoa não entrar na terapia, porque foi prático. Você pode fazer entre uma sessão e outra de um cliente seu. Você pode ajustar o seu tempo. E dando a mesma qualidade, porque as técnicas que a gente usa, tudo aquilo que a gente aprende, tem a qualidade. E outra, gente, é preciso você estar disposto. Terapia, como a gente já falou na outra live, e é bom falar de novo, não é só para pessoas que têm algum problema ou algum distúrbio. É porque quando chega no limite do distúrbio, se não vier para a terapia, não adianta fazer a parte só medicamentosa, não adianta tomar só a medicação, que ela em si não vai resolver. O próprio psiquiatra, né, um transtorno, como é o transtorno de borderline. Borderline, você pode tratar o paciente com medicação, mas se ele não fizer um acompanhamento terapêutico para ele conseguir ter o fluxo de ansiedade diminuído, porque na medicação ela vai ajudar, mas ela não vai tirar 100%. E quando você coloca a pessoa para ter contato com o que ela precisa olhar, para ela tirar o foco dos problemas, para ela entrar em solução, né, Adriana? Pode completar, amiga, aí. E a importância, como você colocou o borderline, pegando um gancho aí. O processo de borderline, ele desencadeia momentos, picos de agressividade, né? Da pessoa que sofre o borderline, tanto contra ela mesma, contra outras pessoas. E a terapia vai ajustar justamente isso. Ela vai colocar para fora suas emoções, ela vai colocar para fora o que ela está sentindo, ela vai dar um olhar diferente àquele processo que ela está passando. Por quê? Porque muitas vezes é uma autocobrança, é um auto-julgamento, é uma confusão de emoções que ela não consegue entender. E justamente no processo de terapia, tanto com o terapeuta como a gente na área emocional, terapeuta holístico, um psicanalista, com um psicólogo, todos vão ajudar e vão agregar. Porque no caso da borderline, é um processo que não tem cura. Ele é um tratamento para o resto da vida, tanto com medicamentos como a parte terapêutica, né? Justamente para quê? Para que o paciente tenha uma vida normal, uma melhor qualidade de vida. Né? Isso aí. Verdade. Amiga, deixa eu só completar uma coisa que você falou aí. A gente trabalha com a psicoterapia breve. Você chega, fecha o pacote com a gente faz as sessões. Terminou de fazer aqueles pacotes ali, você ressignificou aquilo ali. Um paciente com quadro depressivo, ou com quadro de borderline, ou com qualquer outra patologia, sendo diagnosticado, com qualquer outra patologia sendo diagnosticado pelo médico dessa maneira, o que é que vai acontecer? Ele precisa de um acompanhamento contínuo, entendeu? Então, eu tenho clientes que eu trato continuamente e atendo online, e tenho clientes que
só fizeram, como a gente falou na outra live, 1, 2 sessões e foi o suficiente. Então, assim, é por isso que a gente faz a avaliação. Quando você chega, você não vai para um terapeuta e diz, olha, eu queria, mas eu não sei o que é que eu faço. Não. Você vai, o terapeuta, ele vai saber o que você precisa. Ele vai saber de acordo com as técnicas que ele utilizar ali, sendo pessoalmente, como a Roseli já está voltando a atender normalmente aí, né, Roseli, em Porto Alegre, com as técnicas dela de bioalinhamento, sendo online, a gente tem condição. E o que aconteceu nesse mundo online, vale a pena a gente dizer, que quando a gente virou para o online, nem os terapeutas eles estavam preparados para isso. Porque eu vi grandes terapeutas, grandes profissionais, que ficaram muito tempo sem atender. E teve outros, que foi o meu caso, que começou no online e que se deu bem no online. Então, assim, tudo é questão da gente estar preparado. Então, talvez se esses terapeutas estivessem cuidando de si, estivessem fazendo terapia, eles entendiam que seria o momento, que eles poderiam se lançar, porque esse medo interno, que é o medo do novo, o medo do desconhecido, o medo de fazer tudo aquilo diferente, ele trava muitas vezes você. E o que é que acontece? Você não está preparado. E é normal, gente. Nós somos seres humanos. A Roseli, a Adriana e eu, entre nós não existe diferença. Todos nós somos seres humanos. A única diferença que existe entre nós são algumas técnicas, que eu tenho algumas, a Adriana tem algumas e a Roseli tem outras. Mas a gente precisa de acompanhamento, a gente precisa estar ali falando com a gente. É a mesma coisa, ó. Vou dar um exemplo para vocês. Você sai com as amigas para descontrair, para conversar, para ir para um shopping, para ir tomar um chopp. Enfim, isso é terapia. Só que tem um detalhe. As suas amigas, elas vão falar e lhe dar um conselho de acordo com a realidade delas, de acordo com o mapa delas, o que elas viveram. E o terapeuta, ele vai te ajudar a você entender de acordo com o que você às vezes precisa ouvir, e de uma pessoa conhecida você possa levar como agressão, você possa levar como a pessoa está querendo lhe manipular, mas na verdade é aquilo que você precisa ouvir. Né, Rose? Exatamente, exatamente. E as terapias, meninas, assim, ó, uma coisa muito importante, a gente tá focada. Entre nós mesmo, terapeutas, a gente se atende, a gente se ajuda, a gente conversa, a gente se trabalha, uma ajuda a outra, uma indica paciente para outra. Jefferson? Não, Jaqueline, né? Achei que fosse o Jefferson. Bem lindo do pessoal que está entrando aí. Então, e nós temos e nos se trabalhando, se tratando, se cuidando, uma cuidando da outra para poder melhor atender nossos clientes, nossos pacientes. Eu tenho atendido muita gente online, à distância, e com um resultado assim, ó, muito, muito, muito expressivo. E eu não atendo só gente daqui da minha cidade. Inclusive daqui praticamente pouquíssimas pessoas. É mais pessoas que vêm de outros lugares, de outros estados, que as pessoas vão divulgando e a gente vai vai atendendo, né? E a importância que tem, né? Mesmo sendo à distância. Uma coisa bem importante que a gente pode falar é como usar a nossa mente, né, Gadias? A nossa mente num processo de cura, né? Porque não adianta nós fazermos um atendimento, fazer uma terapia se a gente não trabalhar a nossa mente, né? Porque às vezes, quando a gente faz uma terapia, a gente dá uma direção, leva o nosso paciente a ele se trabalhar, a ele olhar para dentro dele. Os terapeutas, ninguém cura ninguém, mas a gente indica o caminho. E aí a própria pessoa, o próprio paciente que vai, ao longo do processo, ao longo de sua caminhada, ele que vai desenvolver. É ele que tem que caminhar, a gente vai lá e vai acender a luz para clarear o caminho. Não é verdade? E aí, foi muito bom você colocar essa questão. Por quê? Porque as pessoas acham que o terapeuta, ele leva a cura.
como um médico, eu fui curado. Não, nenhum médico, nenhum psicólogo, nenhum terapeuta, a gente dá cura a ninguém. Nós levamos e ajudamos o processo de cura, mas a cura cada um busca dentro de si mesmo, né? A gente tem, vamos dar um caso de atletas. Um atleta, para ele chegar ao primeiro lugar do pódio, ele vai ter todo um processo onde ele vai cuidar da alimentação, onde ele vai ter acompanhamento do sono, onde ele vai trabalhar toda a parte física. E para todo esse conjunto, ele tem que se dedicar. Ele tem que olhar para ele. A mesma coisa no processo terapêutico. Como você colocou, eu vou ajustar a minha mente. Tudo está na nossa mente. Tudo começa na forma que eu penso e na forma que eu me vejo, né? Por quê? Porque o nosso cérebro, nós temos milhões de neurônios. E nós, a cada minuto, os nossos neurônios estão ali se comunicando. E qual é a comunicação interna que eu tenho comigo? Então, quando eu desperto, eu vou buscar um processo terapêutico, o que é que vai acontecer? Eu já vou despertar um caminho neural diferente. Eu já vou despertar toda uma adrenalina no meu corpo diferente, que vai me gerar uma motivação, que vai me gerar uma determinação de ir até o fim. O que é que a gente às vezes vê? O cliente ele vem para uma, duas sessões e ele já vê que está bem melhor. E ele já começa a querer, como é que eu posso dizer, a parar o processo por si só. Mas o que acontece? Esses caminhos neurais, vamos imaginar que tem um matagal, um canavial. E esse canavial, todo dia, o agricultor passa com aquele trator naquele mesmo caminho, né? E ali vai criar um caminho, onde todo aquele matagal, ele já vai ficar todo baixo. Por quê? Porque ele já está adaptado a passar por ali, assim é o nosso neurônio. Nós já temos um comportamento natural todos os dias. E aí, o que vai acontecer? Quando eu vou mudar o meu comportamento e a minha forma de pensar, eu vou começar a criar um novo caminho. Ó, o Jefferson entrou agora, viu, Lu? E é aí que a transformação vai começar, porque nós vamos chamar um especialista aí, né, Rosalina? Neurociência e PNL. Acabei de chegar. Posso te chamar, Jefferson? Quer esperar mais um pouquinho? Jefferson, Roberto, quer falar alguma coisa? Pode falar. Enquanto eu chamo... Eu queria só completar isso que a Adriana está falando. O nosso cérebro, existe uma coisa chamada as conexões neurais, que foi esse exemplo que ela deu aí, do campo, que... Pode chamar, ele está falando. Que é feita uma camada de mielinização, que é as conexões do cérebro, elas estão prontas para ser feitas daquela forma. Olá, boa noite. Bem-vindo! Ai, que felicidade que deu de entrar os quatro. Tava pensando que não ia dar. Ai, Desculpem o atraso, tá? Mas eu tava em viagem, acabei de chegar, ainda teve problema com mala para poder descer do ônibus, roubaram a minha mala no ônibus. Meu pai. Mas deu tudo certo. Coisas que acontecem. Jefferson, nós estávamos comentando da importância das terapias, né? Dentro do online, dentro do presencial, e que todos nós temos que fazer terapia, né? E que hoje, nesse momento que nós estamos, desde que começou a pandemia, nós tivemos de nos ajustar com esse online. Quem não sabia, no meu caso, que eu nunca tinha atendido online, eu também tive de me ajustar para poder fazer um atendimento. Também nós falamos da importância que tem a gente trabalhar a nossa mente, trabalhar a nossa
os nossos caminhos neurais, né, para poder sair de uma zona de conforto, que a gente precisa se trabalhar e nós temos que fazer isso. E eu gostaria de falar para ti, na tua visão, depois que tu te apresentar, como a gente pode trabalhar num nível terapêutico com a nossa mente a nosso favor. Então te apresenta aí, Jefferson. Bom, primeiro estou muito feliz, né, de ver vocês aí, ver aí o crescimento de vocês, né? Todo mundo aí se tornou, a Roberta agora é doutora Roberta, estava vendo lá, né? Parabéns aí. Eu vejo a Roseli aí também. Oi. Antes de você se apresentar, eu queria falar uma coisa que meu coração está pedindo muito para falar. Esse encontro aqui só está sendo possível graças a você. Verdade. E você sabe que todas as vezes que eu lhe encontro, eu sou muito grata por tudo que você fez na minha vida, pela transformação, pela pessoa que eu sou hoje. Você sempre está, você e a Retiele, nas minhas orações. Porque Amém. se eu me tornei quem eu estou no caminho de ser melhorada a cada dia, pode ter certeza que eu sou muito grata a você, ao seu curso, que mudou a minha vida, que fez eu parar de dar desculpas e olhar para mim, e olhar para onde eu precisava olhar, o que eu precisava crescer e evoluir, e por ter me proporcionado tantas coisas boas, por ter feito, mesmo que dizer assim, Roberta, você precisa olhar para você como ser humano, você tem que se ver e parar de sair do papel da vítima. E assim, foi muito importante eu entender que o papel da vítima não ia me levar a lugar nenhum, a não ser onde eu já estava, que era no fracasso. E foi a partir de você que isso tudo começou. E eu sou muito grata por ter conhecido as meninas também, a Roseli, a Adriana, a Eliana, a Monique, a Edilene, o William, tantos outros que a gente conheceu lá no curso, o Júnior, enfim, muitos. Muita gratidão, Jefferson. Antes de você falar, eu precisava falar isso para você. Amém. Bom, eu lembro de cada uma de vocês quando vocês entraram, né? A primeira que entrou no curso, eu acho que foi a Roseli. A Roseli foi muito massa quando ela entrou no começo. E a Roseli foi uma aposta minha. Dentro de todas as apostas que eu fiz, a Roseli foi a única. Na verdade, a Roseli e a Monique, né? Que realmente conseguiram ali dar sequência e fazer alguma coisa. Os outros, ninguém valorizou o processo. Eu lembro quando a Roberta entrou pro curso, toda doidinha, fazendo um monte de troço ao mesmo tempo. Assim, umas doiduras, ela fazia umas doiduras, a gente conversou bastante, né? Foi muito legal. Eu lembro da Adriana, quando a Adriana participou de uma live que eu fiz e ela pediu ajuda para mim no privado, no direct, a gente começou a conversar ali. Então, assim, eu lembro de cada uma de vocês dentro desse processo, né? Então, assim, para mim, ver vocês hoje, a Roberta hoje é psicanalista, eu vejo a Adriana aqui como terapeuta, eu vejo a Roseli trabalhando bastante, né? Assim, saber que eu faço parte disso, para mim, é muito importante, sabe? Vocês têm um espaço no meu coração. O curso que vocês fizeram, o curso de PNL com neurociência que vocês fizeram, ele foi apenas o início, realmente, de uma carreira de sucesso de todas vocês, né? Eu vejo o trabalho de vocês, eu vejo o trabalho da Roberta o tempo inteiro, live, convite. Agora eu tô vendo a Adriana fazer, agora eu tô vendo a Roseli entrar no embalo, né? Isso é extremamente importante, tá? Isso é posicionamento. É esse posicionamento que faz com que a gente realmente vingue nesse mercado. Não é fácil para ninguém se manter nesse mercado, todo mundo sabe, né? Eu acabei assim, eu dei uma pausa nos trabalhos como terapeuta, entendeu?
Mas, assim, é uma área extremamente importante. A galera realmente precisa, principalmente nesse momento agora, né? Eu parei com os cursos, tá? Mas continuo atendendo, continuo fazendo as coisas. Eu só não estou fazendo mais os cursos igual a gente fazia. Que fazia ali a semana da PNL e ele fazia todo aquele processo, né? Aquele processo é um processo bastante desgastante, né? E eu precisei dar uma pausa. Começou a ficar muito pesado para mim. Mas eu vejo que ali daqueles eventos, muitas pessoas tiveram a vida transformada. A Monique estava à beira de acabar com o casamento, né? Eu lembro da Adriana, quando ela chegou, ela estava completamente desesperada, passando ali por vários desafios na vida dela. E assim, foi, assim, para mim, ver vocês hoje, assim, realmente é fantástico, né? Eu como master trainer, eu como terapeuta, eu vejo vocês hoje como colegas de profissão. Eu não vejo mais vocês como alunas, tá? Vocês são colegas de profissão. Vocês estão fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Eu vejo, às vezes eu vejo lá nos stories, eu vejo comentários, eu vejo depoimentos. Eu vejo a Roberta entregando um monte de conteúdo nas lives dela. Esses dias eu caí de paraquedas numa live que a Adriana estava fazendo com uma menina. Não me recordo o nome da menina, mas o conteúdo é extremamente rico, tá? Então, assim, é um processo. Esses dias eu vi uma live da Roseli, onde é que estava falando sobre as terapias alternativas, reiki. Então, assim, gente, toda essa entrega de conteúdo que vocês fazem na internet tem uma recompensa, tá? E essa recompensa ela vai vir através de transformação de vidas, tá? Vocês estão no começo aí da carreira de vocês. A única coisa que vocês têm que fazer é continuar fazendo isso, continuar entregando, continuar fazendo. Esse processo de entrega é que vai fazer vocês, a cada vez que vocês entregam mais conteúdo, vocês aprendem mais, e aí vocês entregam mais, e aí se torna um ciclo de repetição. Eu estava vendo a Roberta falar sobre as conexões, sobre o sistema nervoso central. Então, quando a gente começa a entrar por esse caminho, a gente sabe que não é um caminho fácil, é um caminho simples, porém ele não é fácil de se mudar. Comportamentos não são fáceis de se mudar. Muitas vezes a pessoa ela fica ali. O que, assim, uma coisa que eu mais vejo dentro dos atendimentos é o quê? A pessoa fica 20 anos vivendo um comportamento e ela quer mudar da noite para o dia. A mudança ela acontece rápido, tá? Agora, a realidade dessa mudança que demora um processo. É um processo de desconstrução de comportamentos tóxicos para a construção de novos hábitos. E aí depende da curva do aprendizado de cada um. Tem pessoas, um exemplo claro disso, a própria Monique. A gente conseguiu ali trabalhar com ela, uma única sessão mudou a realidade dela. Mas a gente tem hoje clientes, e vocês vão passar por esse processo, clientes que ficam 2, 3, 10, 15 sessões, e o resultado ali, ele é um resultado gradativo, ele vai ali pegando degrau por degrau, né? Então, todo esse processo, quando a gente fala sobre a mente, sobre o cérebro hoje, de todos os estudos que tem do cérebro, a gente já descobriu apenas 10% de toda a capacidade do nosso cérebro. E isso, gente, o cérebro tem sido realmente estudado verdadeiramente há uma década. E a gente conseguiu desvendar 10% dele. Então ele tem 90% que ainda está oculto. Então todas as terapias, todas as metodologias, elas trabalham áreas que realmente transformam vidas. E o que eu tenho visto vocês fazer é isso, realmente transformar a vida das pessoas. Então fico muito feliz por ver vocês nesse processo. Fico realmente gratificante para mim, tá? Saber que eu fiz parte desse começo. Eu fico muito feliz, de verdade. Grato pelo convite, tá, Roseli, que você fez, tá? Fico muito grato por você ter me convidado. De todas as pessoas do grupo ali, você foi a única que me convidou para uma live, você acredita? Ninguém nunca me convidou.
Aí eu não sei se é medo, eu não sei se é timidez, eu não sei se é... Enfim, mas o primeiro convite que eu recebi de alunos, tá? Então, sou muito grato por estar aqui com você. Obrigado vocês aí por terem me convidado. Quando nós começamos, porque daí a gente faz cada semana, é uma por semana que a gente está fazendo, começamos, né? Daí eu disse, não, nada mais justo da gente convidar o Jefferson, porque foi a partir dele que a gente começou a despertar, né? Foi a partir de ti que a gente começou, que nem a Roberta comentou, que a gente não podia ficar nessa zona de conforto, como sempre fala para nós, né? Então, eu sempre escuto aquela tua vozinha me falando, tu tem a vida que merece. Essa vozinha tua aí, quando eu penso em procrastinar, vem aquela vozinha do Jefferson, tu tem a vida que merece. Então, se eu tenho a vida que eu mereço, eu não posso procrastinar. Eu tenho que ir em frente, mesmo que seja um passinho de cada vez, eu não posso ficar parada. Outra coisa que você sempre falou nas aulas, que pode ter alguém morrendo do teu lado e a pessoa vai morrer porque negligência, tu não ter comentado e falado que tu podia salvar aquela pessoa. Então, isso está sempre latejando dentro de mim. É por isso que hoje eu estou aqui. É por isso que hoje a gente resolveu fazer essa divulgação das terapias, porque ninguém precisa ficar sofrendo, ninguém precisa ficar com esses bloqueios. Tem pessoas boas, tem terapeutas maravilhosos de infinitas áreas que pode fazer esse tipo de trabalho, né? Independente se for presencial, se for online, mas que a gente não pode se calar por deixar pessoas precisando e a gente ficar calado, né? Aproveitando aí o que a Roseli está falando, Jefferson, queria que você usasse justamente essa parte aí da zona de conforto, né? Que como é difícil as pessoas entenderem que elas realmente precisam de ajuda, porque, como você mesmo falou, você me conheceu num momento que eu estava numa depressão, né? E você foi lá e me puxou pela mão. Você falou, ó, vamos caminhar junto, e você caminhou comigo durante mais de 3 meses, e hoje eu me tornei a pessoa que eu sou. Eu encontrei o meu objetivo nisso, eu me encontrei e eu consegui, através de terapias, através de estudo, sair dessa zona de conforto, que não é fácil, que é algo gradual. Como eu falei, já vem o quê? Um processo de meses, de anos, e as pessoas querem milagre, né? E você aí que entende bem isso de programação neurolinguística, né? Das programações mentais, eu queria que você falasse aí um pouquinho dos gatilhos emocionais, de como é sair desse ambiente, né? Sair dos ambientes favoráveis quando a gente quer mudar. Se eu estou num ambiente que me traz depressão e que me traz uma carga de emoções que não estão me ajudando, a importância da mudança. Às vezes mudar de casa, mudar de lugar, mudar de igreja. Então eu queria que você falasse aí um pouquinho. Então, todo o processo que a gente vive, assim, é uma coisa muito simples, só que não é fácil das pessoas entenderem, que é a intenção positiva. Todas as psicoterapias, elas trabalham com intenção positiva. As terapias ocupacionais, as terapias holísticas, elas trabalham com essa intenção positiva. E quando a pessoa está no estado depressivo, aquela depressão ela tem uma intenção positiva. Então, é como pilar. E eu vejo as pessoas, elas não dão tanta atenção. Por que assim, eu sou master coach, eu trabalho com coaching, eu trabalho com eventos de imersão de alto impacto.
E por que que muitas vezes esses eventos, ele faz mudança, ele não faz transformação, porque a gente passa pelo ciclo da evolução. E muitas vezes ele faz só a mudança, porque não é trabalhada a intenção positiva. Você só fica pulando para cima e para baixo, fazendo, o evento é bonito, é gostoso, você vê aquele ali acontecer. Eu falo porque eu faço. Põe a galera para andar na brasa, para atravessar no caco de vidro, e eu vejo o empoderamento deles ali. Só que a motivação, ela dura 10 dias, no máximo. Se não trabalhar a intenção positiva, não resolve. O trabalho que eu fiz com a Adriana foi esse, entender a intenção positiva, o porquê daquela depressão. Quando a gente fala sobre a intenção positiva, está relacionada a gatilhos. Aí tem gatilhos e âncoras emocionais. E o que é isso dentro de um contexto geral? Uma pessoa que ela está com depressão, qual que é a intenção positiva daquela depressão? Tem que entender. Talvez aquela depressão está sendo motivada por um relacionamento abusivo. Talvez aquela depressão está sendo motivada por quê? Eu vou dar um exemplo aqui, que eu sempre dou esse exemplo nos eventos. Eu atendi uma moça, na época, ela estava com 23 para 24 anos, e uma moça bonita, tá? 1,90 m de altura. Ela estava pesando quase 180 quilos. E ela queria emagrecer, mas ela não conseguia. Já tinha feito bariátrica, mas não conseguia emagrecer. E aí a gente começou a fazer um trabalho, e aí eu fui buscar a intenção positiva de por que que ela não conseguia manter o peso. E aí ficou muito claro, e foi muito simples resolver o processo dela. Onde é que estava o gatilho dela? Quando ela tinha ali por volta de 8, 9 anos, ela já, assim, ela é filha de alemão, uma brasileira. O pai tem 1,98 m, a mãe tem 1,90 m. Então ela com 9 anos, ela já tinha um corpo, né, um corpo formado. E ela começou a ser assediada na escola com 9 anos. Com 11 anos ela sofreu um abuso de uns colegas da escola. Né? Então juntou ali 3 colegas e abusaram dela. E aí, qual que foi a proteção que o cérebro dela encontrou? Ela era bonita, ela tinha um corpo formado, ela já tinha um peitinho, ela já tinha uma bundinha. E aí, qual que foi a intenção positiva do engordar? Se eu estou gorda, eu não sou assediada. Se eu estou acima do peso, as pessoas não vão mexer comigo. Por quê? Porque ela tinha uma colega de sala que era gordinha e ela reclamava o tempo inteiro que ninguém tinha olhos para ela. E aí, qual que foi o gatilho emocional que o cérebro dela criou para ela não sofrer mais abuso? Eu vou comer, vou ficar acima do peso, porque eu não vou ter mais esse problema de assédio. E foi aí que ela começou. E aí, com 12 anos, ela começou um ciclo, sabe, de buscar engordar e comer, comer, comer. E aí, quando ela chegou com 19 anos, ela estava com 135 quilos. E aí foi quando ela começou a buscar ajuda. Só que aí o que aconteceu? Ela começou a buscar ajuda e ela foi para dieta. E a dieta não resolve só a dieta, não resolve só passar fome. Por quê? Você vai passar fome e vai chegar um momento que você vai comer o dobro, porque você está com fome, o corpo está fraco. Ele não consegue se sustentar. E aí tira o alimento, o nutriente do corpo, ela fazia ali, seguia uma dieta 1, 2 meses, ficava fraca e depois voltava a comer pior. E aí foi o período onde que ela ganhou mais peso, que foi dos 19 aos 23. E aí quando eu comecei a fazer esse processo terapêutico com ela, e aí eu fui buscando, né, entender a intenção positiva, o que motivava ela, qual que era o desafio maior em relação a deixar de engordar, né? E aí a gente chegou nesse ponto. E aí o que precisou ser feito com ela? A gente precisou voltar lá naquela menina de 9 anos que sofreu o primeiro abuso. A gente precisou voltar lá naquela menina de 11 anos que foi abusada realmente, né? Pelos coleguinhas. E mostrar para ela que aquela mulher de 23 anos ia cuidar dela. E aí a gente fez esse processo de quê? Um processo, a intenção positiva era o quê? Era proteger aquela menina de 11 anos.
Só que agora aquela mulher já tinha 23 anos, ela não precisava mais da proteção, ela já sabia se cuidar, ela já sabia lidar com esse tipo de assédio. E aí a gente foi fazendo esse processo, fez esse processo com ela. A partir desse processo, ela entrou num ciclo de emagrecimento. Ela ainda não está com o peso que ela quer, né? Eu vejo ela de vez em quando, o nosso processo já finalizou, né? Hoje ela tem, a última vez que eu conversei com ela, ela tem 1,90 m hoje, né, de altura, ela estava pesando 103 quilos. Ela ainda não está com o corpo que ela quer, mas ela já perdeu bastante peso. E tudo isso por quê? Por conta da intenção positiva. E aí, vou dar um exemplo. Marido que trai a esposa. O cara tá querendo parar de trair a esposa, o casamento tá... E ele não consegue parar de trair. E aí, quando você vai fazer uma investigação para poder entender o que motiva esse cara a trair sem controle, talvez foi um pai lá atrás que falou que homem que é homem pegador. Homem que é homem pega um monte de mulher. E aí talvez foi uma vez que um tio brincou com ele. E quando você é criança, o seu cérebro ele não tem uma maturidade para lidar com certo tipo de conversa. E aí talvez ali até o maturamento do córtex pré-frontal, que é o córtex que toma as decisões, né? Que é essa parte da frente que tem alguns filtros, até os 16 anos ele está no processo de amadurecimento. Então essa criança aí tem a pirâmide da autoridade e relevância, que é o que é isso? Uma pessoa que tem autoridade e relevância a nível de tomada de decisão, um pai, um tio, um pastor, Professora. Um professor. Então essa pessoa tem ali um nível de autoridade e relevância, nível 4 ou nível 5, e essa pessoa vem e brinca com essa criança, com esse adolescente. E aí, quando você vai ver, às vezes o cara não consegue parar de trair por conta disso, por conta de uma brincadeira da infância. Talvez foi um grande amigo da infância que brincou com ele. Ou talvez esse cara foi traído por uma namorada que ele amou muito na infância e ele decidiu que a partir daquele momento ele não ia mais sofrer, ele ia fazer. Então, tudo está baseado na intenção positiva. Se você não entende essa intenção positiva, você não consegue mudar. E assim, ó, parece redundante, mas tudo está relacionado à intenção positiva. O cara, igual no meu caso, eu fui dependente químico, vocês sabem disso, passei por esse processo, né, de dependência química, e hoje eu ainda ajudo algumas pessoas na questão da dependência. Por que a maioria não consegue largar o vício? Por conta da intenção positiva. Qual que é a intenção positiva do vício? E aqui eu estou falando de drogas, mas pode ser o cigarro, pode ser a bebida, pode ser a pornografia, tá? Qual que é a intenção positiva desse vício? Muitas vezes a pessoa, qual foi o primeiro impacto ali? Talvez ela usou a droga a primeira vez, ela bebeu a primeira vez, ela fumou a primeira vez para ser aceita pelo meio. Quando ela era criança, quando ela era pré-adolescente ali, o ser humano, ele nasceu com 3 programações básicas: ser ouvido, ser reconhecido e ter o direito de errar. E nós temos uma premissa, que é o que? O ser humano nasceu para viver em grupo. Então, quando ele não é aceito por um grupo, ele vai buscar todas as formas que ele tem para poder ser aceito. E aí, muitas vezes, esse cara que está num vício, foi porque, para ele ser aceito pelo grupo, ele precisou beber, ele precisou fumar, ele precisou usar droga, as pessoas aceitaram. O cérebro, ele é inteligente, só que ele é burro. Ele não faz o que é bom para você, ele faz o que te faz bem. Então, se você, por um momento, você tá ali na rodinha, você foi lá e cheirou um pó, fumou um crack, bebeu, o que seja, e ali todo mundo te aplaudiu, você foi reconhecido, você foi aceito. O seu cérebro ele dá uma descarga de dopamina muito grande e cria uma conexão sobre forte impacto emocional. E aí o que acontece? Todas as vezes que você tiver com a energia fraca, com as suas baterias fracas, o que o seu cérebro vai fazer? O seu cérebro ele tem uma programação específica que é o que? Ele sempre vai lutar pela sua vida. Ele sempre vai te proteger.
Então, quando ele começa a identificar que você está com um nível de energia baixo, ele vai buscar dentro das suas memórias, das âncoras emocionais, ele vai buscar fatos ou acontecimentos que carregaram a sua energia. E esses fatos e acontecimentos ele busca numa velocidade rápida. Ele quer ver o que carrega a sua energia mais rápido. Ele não quer saber se aquilo vai destruir você, ele quer saber que aquilo vai carregar a sua energia naquele momento. Porque naquele momento ali você está passando por um desafio. E aí, ele busca na droga, ele busca na pornografia, ele busca na traição o quê? Suprir essa necessidade. Qual que é a intenção positiva disso? É eu estar bem. É me ajudar. Né? A procrastinação. O que acontece com a procrastinação? Eu quero procrastinar por quê? Porque fazer o que tem que ser feito dá trabalho, cansa, gasta energia. Talvez eu tenha que acordar cedo, dormir é muito melhor. Qual que é a intenção positiva por trás do comportamento do procrastinador? É não gastar a sua energia, é deixar você descansado. E teve um dia que eu ouvi uma frase de um dos meus mentores, ele falou para mim uma coisa muito massa. Ele falou assim, até a dor de barriga tem intenção positiva. E eu parei para refletir sobre aquilo e falei assim, tá, mas por quê? Como assim? E a dor de barriga, qual que é a intenção positiva da dor de barriga? A dor de barriga, ela acontece quando tem alguma infecção no seu intestino. Então ela te dá uma dor de barriga para expulsar aquela infecção. E eu parei para refletir sobre isso. Então tudo que acontece com a gente tem uma intenção positiva. Quando você busca entender essa intenção positiva, aí você começa realmente a ajudar as pessoas verdadeiramente. Porque as pessoas, quando elas buscam atendimento por uma terapia, elas querem uma fórmula mágica. Então, elas vêm achando que tem um piripipim, que é só a gente estralar o dedo e tá tudo resolvido, né? E tá tudo certo. Tem gente que chega em mim e fala, esses dias um cara me procurou, o cara tá envolvido com droga, tá perdidaço mesmo. E falou assim, você atendeu um amigo meu que tava no crack, tinha 13 anos, ele fez uma sessão com você, nunca mais usou crack. E eu quero fazer essa mesma sessão. Cara, infelizmente não é assim que funciona. E é isso que as pessoas têm que entender. Cada um tem um processo. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para quem está entrando a primeira vez agora, que não conhece, que é uma história que super conecta a gente, que você tem uma história de superação linda. Fala um pouquinho da tua história para a gente. Eu passei por grandes desafios, né, em toda a minha trajetória, e um desses desafios foi a dependência química. Eu sofri com depressão na infância, dos 9 até os 17 anos, eu passei por um processo de depressão, eu tive separação dos meus pais, aí entrou um processo de rejeição, minha avó teve depressão, e aí eu acabei tendo também. Então eu fui para as drogas, eu busquei nas drogas esse alívio. Comecei a usar a droga ali por volta de 12 anos, 12 para 13. Me perdi nas drogas, né, com 17. Com 25 anos eu estava, assim, num estado realmente deplorável. Hoje eu tenho 1,70 m, eu pesava 45 quilos, já tinha tentado suicídio umas 3 vezes. Meu casamento estava destruído, minha esposa, minha filha, estava todo mundo doente em casa, os meus pais. E todo esse processo, até esse processo teve uma intenção positiva, né? Eu ser aceito pelo meio, eu carregar as minhas energias, eu ficar bem. Só que a maneira que o meu cérebro buscou para ficar bem foi a melhor opção que ele tinha no momento. Que é o que a gente falava muito lá no curso, né? Que é a moda. Então o seu cérebro, ele vive a moda. A moda que faz bem para você naquele momento ali. E no momento que eu vivi a dependência química, foi a moda que eu tinha. Era o que eu tinha para viver naquele momento. Foi um processo difícil, foi difícil largar. Eu não tive dificuldade de largar a bebida, não tive dificuldade de largar o cigarro.
o crack, eu não tive dificuldade de largar o crack, mas a cocaína em questão foi muito difícil para mim. Porque foi a primeira droga que realmente me fez eu sentir o super-homem. E foi num momento bem delicado da minha vida que eu usei a primeira vez. Então, isso me deu uma descarga de dopamina, oxitocina, GABA, me deu uma descarga muito grande desses hormônios. Então, isso me fez sentir muito bem. Então, o uso da droga foi muito contínuo na minha vida por isso. O meu processo de libertação começou na igreja, né? Eu passei por um evento chamado Encontro com Deus. E o que me livrou das drogas foi a igreja. Só que eu ficava tendo recaídas, né? Por quê? Porque eu não entendia a intenção positiva, eu não entendia o ciclo de momento que eu estava vivendo, né? E aí eu fui buscar entender por que que eu não conseguia ficar sem aquilo. Pô, eu prometia que eu não ia mais usar, eu prometia para minha mãe, para minha esposa, para minha filha na época, eu não ia mais me drogar, e aí quando eu via eu já estava ali descontrolado. Então eu ficava tendo essas recaídas. Aí foi quando eu conheci a PNL em 2013. Conheci a PNL primeiro, e aí fiz alguns cursos de PNL online. E assim, a minha transformação começou no online com a PNL. Comecei a entender, né, sobre gatilhos, sobre âncoras. A igreja foi um passo muito importante, porque ali eu fui liberto, né? Eu entendi, eu aceitei o mundo espiritual, eu entendi que tinha um mundo espiritual, que tinha uma guerra sendo travada contra a minha vida o tempo inteiro, né? Vocês sabem que eu sou cristão, nunca escondi isso de ninguém, sempre deixei isso muito claro. Quem não acredita, problema é só dessa pessoa. Mas ela acreditando ou não, quando ela morrer, ela vai para o céu ou para o inferno. Então, a única coisa que a gente tem que decidir é o tipo de vida que a gente vai levar. E a igreja foi um ponto de decisão na minha vida, porque através da igreja eu consegui entender que eu precisava virar essa chave, né? Então, a igreja ali foi um passo. A PNL, comecei na PNL em 2013. Eu lembro que eu fiz o primeiro curso, foi do Dr. Laí Ribeiro. Ele não falava sobre alimentação ainda, era só sobre PNL. E foi online. Então, esse trabalho online, ele é muito importante, porque ele realmente ajuda as pessoas que não podem participar presencial. O online, ele tende a ser um pouco mais barato do que o presencial, né? Você pode assistir da sua casa, você tem ali, você pode ver várias e várias vezes. Eu me lembro que a minha luta contra a droga foi tão ferrenha, eu ouvia as aulas de PNL 24 horas por dia. Durante a noite eu ouvia a Bíblia, eu lia bastante a Bíblia. E assim, eu me via com um prato de cocaína do lado da Bíblia. E assim, eu lutando contra aquilo. Até que aí no ano de 2014 eu fiz a minha primeira formação, eu fiz ela presencial, que foi a Practitioner em PNL, numa escola em Goiânia. E aí de lá eu vim para o coaching, conheci o coaching, e aí eu ainda tive algumas recaídas, só que as recaídas começaram a ser menores. Elas começaram a demorar mais tempo para acontecer, e quando elas aconteciam, eu conseguia me recuperar rápido. Eu ainda tive, acho que mais umas 2 recaídas depois das formações, e aí eu entendi que tudo era decisão, né? A luta para qualquer tipo de situação não é fácil, a gente sabe que não é fácil, você só tem que decidir qual que é o tipo de vida difícil que você vai levar. Porque não é fácil ser uma pessoa bem-sucedida, não é fácil ser uma pessoa com saúde, não é fácil ser uma pessoa equilibrada e também não é fácil ser desequilibrado. Entendeu? Tudo tem os desafios, tudo tem as questões. O que você tem que entender é isso, você tem só que escolher qual vida difícil que você vai levar. Igual no meu caso, hoje eu luto contra isso, eu evito tomar alguns medicamentos, né? Que me trazem ali aquela sensação da droga. Eu não tomo medicamento que me deixa tonto. Eu não tomo medicamento que me deixa em algum tipo de descontrole, né? Que eu perca o controle.
anestesia, esse tipo de coisa eu não gosto. Eu evito tomar remédio o máximo mesmo, porque o medicamento ele me traz esse tipo de âncora emocional. E aí eu consegui entender isso, os gatilhos que tinha na minha casa que me faziam voltar para as drogas, né? A minha casa, tinha uma hora que eu entrava na minha casa, eu estava tudo bem. Eu entrava na casa, vinha aquela vontade louca de usar droga. E aí eu comecei a entender sobre os gatilhos. Palavras que a minha esposa falava disparavam gatilho de usar droga. A gente teve que mudar de casa, mudar de cidade. Eu abandonei todos os meus amigos da época. Eu me desliguei completamente. Eles até tinham pensado que eu tinha morrido, porque em um dia todo mundo sabia que eu estava ali. No outro dia ninguém mais me viu. Telefone, Facebook, na época eu não tinha Instagram ainda. Na verdade tinha, mas estava bem no início. Eu desliguei de tudo, ninguém me achava. Então eu tive que fazer isso, eu tive que me afastar dessas pessoas. Eu tive que deixar os amigos um pouco de lado, entendeu? Eu tive que deixar de falar algumas coisas, eu tive que deixar de ouvir algumas músicas, né? E aí as pessoas falam assim, você não precisa você não precisa ser tão radical de parar de ir em alguns ambientes. É claro que você precisa, velho. A porra do ambiente é cheio de gatilho. Pô, eu tô lutando contra a bebida e eu vou ficar num bar. Eu tô lutando contra a droga, eu vou ficar perto de amigos que cheiram, que o papo deles, a comunicação é essa. Não faz sentido. Então hoje eu vejo as pessoas com dificuldade de largar de vício porque, o meu melhor amigo bebe. E aí quando eu vou lá na casa dele, ele tá bebendo, véi, foda-se o melhor amigo, arruma outro melhor amigo. Entendeu? Tem que mudar de casa, talvez tem que pintar a casa, mudar a cor da casa, mudar de ambiente. Por quê? Tem a psicogeografia do ambiente, o ambiente já está carregado ali. Então, todo esse processo, ele tem um peso dentro dessa transformação. E aí, gente, a gente passa pelo ciclo da evolução, que é o quê? Primeiro você começa com a melhora. O que é a melhora? A melhora é aquele desconforto que você começa ali naquele desconforto, fala assim, nossa, eu preciso mudar essa realidade aqui. Só que ela ainda não faz tanto sentido. Por quê? Porque a zona de conforto é mais gostoso. Continuar usando droga é mais gostoso. Continuar bebendo é mais gostoso. Continuar comendo de forma descontrolada é mais gostoso. Só que essa melhora, ela começa a gerar uma coisa que é muito importante. Ela gera uma centelha de consciência. E essa centelha de consciência, ela vai amadurecendo. E aí, quando você primeiro vem a melhora, aí a melhora, você tem 80% de chance de voltar a repetir os velhos hábitos. Aí, beleza, você repete, sofre, pronto. Começou a gerar consciência, vai para a mudança. Quando chega na fase da mudança, você tem 50% de chance de voltar a repetir os velhos hábitos. Só que na mudança, o que acontece? A mudança, ela gera mais consciência, ela começa a fortalecer as conexões neurais. Você começa a entender que você precisa de ajuda. Você começa a aceitar que a ajuda é importante, que ela pode e ela vai levar você para um próximo nível. Você começa a ouvir pessoas que já passaram pelo processo que você está vivendo. E aí essa mudança, ela começa. Você começa a ter recaídas, você começa a repetir, cometer os mesmos erros, só que de maneira mais lenta. E aí a mudança, depois que você sofreu mais um pouco pela mudança, aí você, eu estou precisando de ajuda. E aí você cai uma ficha e você entra no ciclo da inteligência emocional. E é quando você começa a estudar. E é quando você começa a buscar realmente a ajuda de especialistas. E o ciclo da inteligência emocional, ele é o ciclo, ou ele vai levar a pessoa para a transformação, que é o próximo passo da evolução, ou essa pessoa vai ficar andando numa roda gigante de altos e baixos. Altos e baixos, altos e baixos. Só que esses altos e baixos, eles vão indo e voltando até fortalecer a consciência. Vai chegar um ponto que se a pessoa não desistir,
ela vai para o ciclo da transformação. E aí depois que você se transforma, não tem como você voltar mais. Eu falo para vocês porque eu já tentei beber depois que eu parei de beber e eu não consegui. Eu já tentei fumar depois que eu parei de fumar e eu não consegui. Por quê? Porque entrou no ciclo da transformação. E aí é como se fosse assim, ó. Eu vou dar um exemplo. É como se você tivesse com 1 metro de altura, tá? Você está numa plataforma com 1 metro de altura. No ciclo da melhora, os seus problemas, eles estão com 2 metros de altura. E você está em cima do 1 metro, então eles estão te pegando ali, eles estão derramando em cima de você. Quando você vem para o ciclo da inteligência emocional, da mudança, você passa para 1,5 metro. E aí é como se fosse uma base. E essa esteira, essa base, algumas coisas começam a não te pegar mais, só que outras ainda pegam. Por quê? Porque na escala da autoridade e relevância, essas coisas elas ainda estão bem fortes. Quando você passa para o ciclo da inteligência emocional, você fica na mesma altura do problema que você está vivendo. E aí é onde que esse problema já começa as suas tomadas de decisões serem mais decisivas. Aí, quando você entra para a transformação, você sai de 2 metros para 2,5 metros. Aqueles problemas não te alcançam mais, eles estão lá. Os gatilhos vão continuar. E aí, como você já aprendeu lá na inteligência emocional, como desengatilhar, como criar novas conexões, como criar novas emoções, né? Como criar novos caminhos, como fazer novas programações, quando vem esses gatilhos, você já não deixa eles acionarem. E aí você para de ter aquele mesmo problema. Só que todo esse processo, para algumas pessoas, demora algum tempo. Para outras pessoas, demoram mais, são mais rápidos. No meu caso, demorou pra caralho. Eu já tive pessoas que eu tratei que com uma sessão resolveu o problema. Então, esse ciclo da evolução, ele funciona em todas as áreas. Ele vai funcionar na sua vida pessoal, sua vida profissional, nos seus sentimentos, emoções, em tudo. E isso é extremamente importante. Teve um comentário aqui, ó. Gratidão por compartilhar sua história de superação. Muito bom ouvir e compreender esse processo de mudança que deve ser consistente para que possa ir para o próximo nível. E sempre é assim. Esse próximo nível, ele vai chegar. Só que aí, gente, quando você está com 2,5 metros, seus problemas antigos, eles estão com 2 metros. Só que com 2,5 metros, você entra num ciclo de novos problemas, de novos desafios. Só que você não é mais aquela pessoa. O seu nível de maturidade já está maior, o seu amadurecimento já está maior. E aí você vai começar um novo ciclo de recaída, 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 passa pelo melhora, mudança, transformação, e aí vai até realmente ir para a transformação. É igual um jogo de videogame, né, Jefferson? Que você passa, vem lá, tem um monstro, e aí o super-herói vai lá, aquele nível, aí ele consegue derrotar, e vem outro monstro maior ainda, e vai ao segundo nível, e cada vez superando, porque a gente sempre vai tendo um monstro diferente lá na frente, né? E aí é bom, como você falou, da inteligência emocional. Quando a gente aprende a ter inteligência emocional e conhecer os nossos gatilhos emocionais, a gente já sabe quando uma coisa disparou ou vai disparar, né? Quando você... eu lembro que no meu processo, uma coisa que me ajudou muito, eu comecei a mapear tudo que me lembrava, que me dava vontade de usar droga. E assim, eu escrevi vários cadernos, vários mesmo assim, várias páginas de situações. O meu maior desafio com superar as drogas foi as amizades, porque as minhas amizades, eu era um cara, na época eu tinha uma empresa de eventos, então eu era muito conhecido na minha cidade.
E era o tempo inteiro pessoas atrás de mim. Então, assim, eu tinha um sucesso nesse trabalho. E eu me sentia bem por isso, né? Eu senti uma satisfação muito grande. E até eu decidir deixar essas amizades, foi muito difícil. E assim, ó, a pessoa só transforma no momento onde é que ela já sofreu o suficiente, tá? Tem pessoas que evoluir dói, porém o caminho nos traz sabedoria, com certeza. Todo crescimento dói, não tem como não crescer, tá? Todo crescimento ele vai gerar um tipo de vitória, mas um tipo de derrota. Para você ir para o próximo nível, você tem que deixar um nível anterior. Talvez os seus amigos do nível anterior, eles não vão caber na mesa que você vai sentar agora. E aí não adianta. Não adianta hoje eu ficar batendo papo com os meus amigos da droga. Qual que é a conversa deles? É festa, putaria, é a menina de vestir curto que todo mundo pegou, entende? Então esse tipo é aquele negócio, né? Você tem que ser o mais burro da mesa, entendeu? Às vezes é o Se marido você que for mais abusa, inteligente, né? Às vezes o trabalho. E é difícil sair da zona de conforto, né, Jefferson? Sair, porque e a assim, gente também se acostuma. eu tenho uma visão um pouco diferente sobre zona de conforto. A pessoa ela não tem que sair da zona de conforto, desde que a zona de conforto não impeça ela de gerar resultado. Vou te dar um exemplo. Quando você se torna especialista numa área, o que isso é? Uma zona de conforto. Uma zona de conforto. E quando você se torna especialista, seus resultados começam a ser resultados extraordinários. É uma zona de conforto que você sabe o que você faz, você entrega bem, você tem bastante resultados. Agora, a galera fez uma analogia com zona de conforto, que é eu chegar em casa, deitar no sofá, pegar o controle, moer atrás da cerveja e ficar de perna para cima o dia inteiro. Esse tipo de zona de conforto, ela é tóxica. Agora, a zona de conforto, a minha visão de zona de conforto é diferente. Na minha zona de conforto, eu sou um excelente terapeuta. Eu sou um excelente master trainer. Eu sei atender qualquer tipo de problema hoje que as pessoas me procuram, eu sei atender. Quando eu vejo que eu não vou gerar resultado para a pessoa, eu já falo, olha, infelizmente eu não vou conseguir gerar resultado para você. Então eu te aconselho a procurar um outro especialista, porque não é minha área. Mas hoje eu sei lidar com várias situações, porque é a zona de conforto. Eu estudei várias metodologias, eu fiz várias coisas. E isso me ajudou pra caramba. Então a zona de conforto, ela é prejudicial quando você fica de perna para cima. Quando você entende que a zona de conforto é o seu lugar de produtividade, as coisas mudam. Então a zona de conforto, você tem que ser desafiado. Você tem que tem que ter metas, objetivos claros. E isso vai fazer com que você seja mais produtivo na sua zona de conforto. Se movimente, né, Jefferson? Isso. Se movimente. Então eu tenho essa visão sobre zona de conforto. E assim, tem várias pessoas que têm uma visão diferente. A minha visão é essa, sobre zona de conforto, eu tenho esse entendimento. Quando você começa a ter esse entendimento, desvincular a zona de conforto com pernas pro ar, é diferente. Entendeu? Aí realmente o jogo vira. E O vira a mapa seu é o nosso favor. território, né? Cada um tem uma forma de ver e de entender como é a zona de conforto. Isso. Meninas, eu queria agradecer a vocês, ao Jefferson. Vocês sabem que eu só posso ficar até 9h15. Eu já vou sair para uma reunião com o meu grupo. Mas muito obrigada, Jefferson. Gratidão mesmo. Eu sou muito grata a você. Você faz parte hoje da minha história. Roseli, Adriana, um grande beijo. E muita luz pra gente e que a gente se encontre novamente aí pela vida, quem sabe numa nova live, né?
Quem sabe até pessoalmente, né? Que a gente não se conhece pessoalmente, só se conhece assim online. Um grande beijo para vocês, tá? Roberta, beijo. Beijo, Roberta. Beijo. A gente, logo acho que deve cair também. A gente também não vai poder se estender muito também para até o Jefferson poder descansar. E Jefferson, quero dizer para ti assim, ó, que foi uma honra muito grande ter você aqui. Eu estava aqui, ó, torcendo que tu chegasse, mas se não desse certo hoje, a gente já estava programada para dar continuidade, que em um outro momento você com certeza iria participar conosco, né? E a gente fica muito, muito feliz mesmo em ter você aqui conosco, né? Já que tu foi o nosso, que nem eu disse para ti, foi o que nos empurrou, de certa forma, né? Empurrou no bom sentido, mas foi você que nos incentivou, que tem que fazer, e cobrando, e sempre incentivando. Então, isso é uma forma da gente agradecer e mostrar para ti que a gente também não parou, né? Talvez se ele tivesse ficado naquela zona de conforto, né? A gente não tivesse aqui. Mas hoje nós estamos em outra zona de conforto. Ele pegou umas pedras brutas, né? E ele foi lapidando, vendo coisas que a gente não via, né? E ele viu, e ele foi lá e nos mostrou o quanto a gente era importante, cada uma com o seu dom, cada uma com sua missão. E assim, a gente só tem a agradecer, Jefferson, porque você fez cada uma olhar para si de uma forma que nenhuma se conhecia, né? De uma forma mais clara, de uma forma, como eu falo, eu me via uma professora, uma educadora, que eu não deixei de ser, né? Porque quem tem o dom de ser professor é algo nato, a gente tem sempre. Quando eu vejo, eu já estou ensinando no trabalho, todo lugar a gente está ensinando alguma coisa, e a vida é isso, é a troca, né? E hoje eu me vejo usando esse meu dom, junto com o meu propósito de vida, que é ajudar outras pessoas, né? Que é olhar para outras pessoas, assim como um dia você olhou para mim e você falou para mim, Adriana, hoje está terminando e você não tem mais nada a ver com aquela mulher que eu conheci, né? E a gente vê as nossas pacientes assim também, chegar de uma forma e a gente vê gradativamente o sucesso que elas vão tendo, as conquistas que elas estão tendo. Então, que você olhe para a gente como troféus de suas conquistas. E é só gratidão. E sempre que a gente puder, vai estar me chamando, viu? Para você estar trazendo mais conteúdo aqui para a gente, tá bom? Eu vou falar uma coisa bem importante, assim, para o Jefferson. Eu atendi uma paciente, quer dizer, a gente numa conversa com uma amiga minha, ela tem problema teve câncer. E aí eu comecei, ela disse, mas eu tô com certos problemas, assim, de saúde. Aí eu comecei a conversar com ela. O que tá acontecendo? Aconteceu determinadas situações assim, tá acontecendo isso na tua casa, na tua vida? Aí ela aí depois ela me mandou uma mensagem dizendo assim, Rose, você transformou a minha vida de uma forma que todos os médicos que eu tenho, que me acompanham, não fez essa transformação que você fez na minha vida. Olha, aquilo foi tão bom para mim, foi uma forma assim, foi uma validação tão impactante, mas tão boa, que nunca mais eu vou parar. Porque olha que uma coisa tão simples, numa conversa tão simples, a pessoa teve uma outra visão da vida. Então, para que a gente vai parar? Para que a gente vai procrastinar? Por que a gente vai deixar de dar essas informações para as pessoas terem um resultado positivo e ter uma vida melhor, uma vida transformada, né? E eu digo a mesma coisa, que eu sou eternamente grata, assim, ó. Eu nunca me esqueço do dia que eu dizia, nem sabia como é que funcionava o Zoom.
E eu nem sabia se o Jefferson estava me vendo e eu comecei a chorar. Disse, meu Deus, de onde que eu vou tirar dinheiro para comprar esse curso? De onde que eu vou tirar dinheiro? E aí você disse assim, Roseli, e eu disse assim, será que ele está me vendo? Aí eu disse assim, é comigo? Aí eu disse, sim, contigo mesmo, Roseli. E eu vou te dar esse curso e eu tenho o maior prazer de dizer que você me deu o curso e hoje eu faço jus aqui a esse presente que você me deu. Eu faço jus, eu fico até emocionada porque foi um momento de grande transformação na minha vida. E graças a ti, eu posso não ter o resultado ainda que eu gostaria de ter, mas eu não tô parada. Eu não tô parada. Te agradeço de coração e um dia a gente vai se encontrar e se abraçar ainda. Amém. Vai ser um prazer. E assim, gente, o mérito é de vocês, né? Eu sou apenas um canal, né? Eu sou um cano, um condutor. E naquele momento ali, Deus me usou para poder abençoar você, abençoar a Adriana. E inúmeras outras pessoas que passaram pela nossa trajetória, né? Passaram a gente com aquele curso de PNL, Semana da PNL, a gente abençoou mais de 20 mil pessoas. Nossa. Eu fiz um ano inteiro daquele evento, nós fizemos 10 edições daquele evento, e só aquela Semana da PNL, gente, aquilo ali teve inúmeros, eu tenho aqui hoje aqui alguns prints ainda daquela época. Nossa, assim, pessoas falam assim, velho, eu ia me matar amanhã. Mas o que você falou lá naquela aula mudou alguma coisa que eu não sei o que foi, mas tô diferente. Sabe? Receber esse tipo de depoimento. E ver você falar isso hoje, Roseli, ver você, Adriana, falar isso é gratificante, né? É claro que a gente quer ver as pessoas sendo transformadas, a gente quer salvar todo mundo. E uma coisa que eu sofri muito enquanto terapeuta foi isso. Querer salvar todo mundo. Eu queria salvar todo mundo. Eu queria fazer tudo para todo mundo. Isso foi uma das coisas que me atrapalhou muito, porque a gente não consegue salvar todo mundo. Nem todo mundo está preparado para ser ajudado. E vocês, como terapeutas, vocês têm que ter esse entendimento. Muitas pessoas vão pedir ajuda para vocês e elas não querem ajuda. Elas querem só falar. Elas querem se vitimizar. Elas querem contar as historinhas delas. Né? Não quer mudar, então, né? Assim, nunca ela quer que alguém concorde com a dor que ela está sentindo, né? E aí, até lá no curso, tem um mapeamento comportamental, né, do perfil comportamental, que a gente fala ali das personalidades, do gato, lobo. Aquela ferramenta ali foi a ferramenta que mudou minha vida. Porque quando eu comecei a entender, eu sei que o meu comportamento eu era um tubarão, muito tubarão. Eu sei que o meu comportamento era explosivo, então peraí. Se o meu comportamento é explosivo e eu tenho uma tendência a me vitimizar, então peraí. E quando você começa a se conhecer, você começa a ter a caixinha de ferramenta. Então, assim, a PNL, para mim, ela é uma caixinha das possibilidades. Hoje, esses dias agora a gente fez uma formação em PNL aqui, velho, que foi fantástico. A gente fez PNL e hipnose com um dos mentores que aos meus olhos é um dos melhores do país hoje. Eu assisti algumas aulas que você mandou pra gente, muito bom. Para mim, participar daquele evento foi surreal, para mim foi maravilhoso. Eu já estava assim, tem mais ou menos, eu parei com o evento da PNL no final do ano passado. Então tá fazendo um ano, né, que eu não faço mais nenhum tipo de evento relacionado à PNL. Só os que já tem gravado, né? E para mim ter a oportunidade de participar desse evento foi algo surreal, porque lá no evento eu pude ajudar pessoas, eu pude transformar outras pessoas, eu pude fazer algumas coisas, eu pude atender algumas pessoas e ver a transformação, ver. Hoje, para mim, lidar com algumas situações é muito fácil, porque eu já sei o caminho. Eu olho, às vezes a pessoa chega assim, ela fala assim, nossa, mas o meu problema é nossa, e ela faz assim, chega, faz um drama e coloca.
primeira coisa que eu já falo, irmão, enquanto você estiver fazendo esse drama para contar esse problema, o seu cérebro já vai entender que é o que faz sentido para você. Então ele vai ficar com foco em coisas que façam com que você viva problemas. É verdade. E aí eu já falo outra coisa que eu mato a pessoa na hora, que é o quê? Irmão, esse problema seu é o mais simples que eu vou resolver. E isso a pessoa, tipo assim, ela já... Muitas vezes essas duas frases já resolvem o problema, porque... Pô, esse é o problema mais simples, eu consigo fazer. Se eu estou fortalecendo o problema com a minha comunicação, o maior segredo é a comunicação. É verdade. Então, se eu estou fortalecendo aquela crença, aquele sentimento negativo com a minha comunicação, eu mudo a comunicação e resolvo o problema. Então, o problema não é tão sério quanto parece. Basta você analisar e entender qual que é a intenção positiva de você fazer um drama para contar seu problema. Qual que é a intenção positiva de você compartilhar o seu problema com todo mundo? Qual que é a intenção positiva? É ser aceito? É querer que as pessoas te reconheçam? É ser mimado? Entende? Então, quando você começa a entender que o segredo é a intenção positiva, velho, cara, tudo muda. Verdade. Entende? Obrigada, Jefferson. Como sempre, é uma aula, né? Uma aula. Sempre aprendendo. Reabastecer as informações. Uma hora a gente, Jefferson, uma hora tu faz um Zoom para reunir nós lá e dar uma geralzona, assim, pra gente se ver todo mundo. Principalmente o pessoal que mais participa, né, Jefferson? E, Adriana, faça as tuas considerações finais, então. Quero agradecer, muita gratidão pelo conteúdo riquíssimo, como sempre, né? Trazendo clareza da importância de mudar os comportamentos, de mudar a visão, de se ver, de ver o ambiente. E se precisar trocar, tomar posição e trocar mesmo. Sair daquele sofrimento emocional, pegar a malinha ali. Porque eu, com meu perfil gato, eu sei bem o que é isso. Né? De chorar, de se vitimizar, de já querer tudo, colocar uma desculpinha. Hoje eu já falo, quando eu começo, eu já falo, peraí, é a adulto ou a criança que está fazendo isso? Né? E eu já começo a colocar minha criança no lugar e tomar as minhas decisões como adulta. E isso, Jefferson, graças a você. Às vezes eu me pego, eu vez ou outra estou vendo as nossas aulas e tudo, e eu falo assim, nossa, que saudade, até da voz, né? Até da voz do Jefferson. E assim, que você não pare, que você... Tem muita gente ainda para você impactar. Agora a pandemia se estabilizou, né? Não acabou, porque eu creio que é um vírus, e o vírus ele só vai... nós vamos ganhando imunidade, essa é que é a realidade, o nosso corpo vai criando capacidade de vencer mais o vírus, mas que agora vem os eventos presenciais, e quem sabe a gente não se conhece. Eu tenho muitos amigos aí em Goiânia, aí em Brasília, viu? E quem sabe uma ligaçãozinha aí e a gente se vê. Ou se você vier para o Sul, igual a Roberta está programando vir para aqui, para São Paulo e para o Sul. E o mundo é pequeno para a gente, viu? Gratidão, muito obrigada. E essa foi a primeira de muitas que nós vamos lhe convidar aqui, viu? Verdade. Bem, sempre que eu puder, estarei com vocês. Haverão outras, com certeza, né, Jefferson? Com certeza, né, Adriana? A gente vai estar aí. Um beijo grande na Ritiele. Ela foi uma pessoa, assim, que estava sempre atenta às nossas necessidades, né, Adriana? Às vezes ela que passar... Ela está sempre lá, visualizando, curtindo. Ela não para, não. Ela está sempre comentando. Um beijão, um abraço. Ela é querida. Obrigada, Adriana. Obrigada mesmo pela tua participação. Obrigada. E vamos continuar aí nessa luta. Semana que vem temos mais uma, né? E a gente vai continuar. Toda semana a gente está fazendo Semana que vem vai ser a virada, né? Vai ser a última de 2021. Tem que bombar.
Tem que Vou bombar. fazer um desafio para vocês, que eu acho que vocês já tinham que ter feito isso, tá? É um desafio para juntar aí você, Roseli, Roberta. Façam um evento, uma semana de conteúdo. Façam esse evento para a galera. Façam um grupo A de gente desafio. tá alinhando, viu, Jefferson? Inclusive, eu já falei até com o Júnior aí, que o Júnior é bom aí no negócio de marketing, de criar evento. E ele falou, Dri, vamos fazer uma coisa top aí. Faz isso, porque eu acho que Vale a esse pena. tipo de situação vai abençoar muito a vida de muitas pessoas, tá? E vai ser um prazer lá participar como aluna de vocês dessa vez, né? Eu quero participar, quero estar com vocês. Então fica aí meu desafio para vocês, tá? Façam uma semana, criem um evento, façam gratuito, façam pelos grupos de WhatsApp que vocês têm. Leve as pessoas ali para uma semana de lives, onde é que vocês vão selecionar 5 tópicos. Comece a trabalhar com ansiedade, com depressão, com vitimização. E aí vocês entram na fase da evolução e da transformação. São 5 temas para vocês trabalharem realmente. Vocês vão transformar a vida de muitas pessoas. Tenho certeza disso. Tá? Beijo no coração de vocês. Beijo, mas Muito obrigado. descanso pra ti. Tudo de bom. Né? Tchau. Muito obrigado aí às pessoas que passaram pela live, né? O pessoal passou, o pessoal que vai assistir também, tá? Verdade, muita gente passou por aí, graças a Deus. Então tá, um beijo grande, fiquem com Deus. Tchau. E até a próxima. Beijo. Tchau, tchau, gente. Beijo, obrigada. Tchau. Obrigada.